Eu os convido a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Paulo aos Filipenses 2, versículos 19 para frente. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 19 para frente. Até aqui estudamos na carta de Paulo aos Filipenses, meus irmãos, a gratidão de Paulo e o trabalho dele em favor dos filipenses no capítulo 1, sua situação que servia para alimentar a sua fé, preso em Roma, mas agradecia a Deus por Deus o estar conduzindo, porque Paulo preso significava, naquele momento, o evangelho livre. Vimos Paulo conclamar a igreja de Filipos a viver em unidade, de amor, de propósito, por conta da missão que ela tinha na sua região. Vimos Paulo convidar a igreja de Filipos a uma vida de humildade. E então Paulo dá o exemplo do que é a humildade, que é quando ele cita Cristo e o exemplo maior de humildade, e pede para que eles, então, o imitem e cresçam na fé, para que eles possam desenvolver a missão que eles têm na cidade de Filipos e também na região. Agora o texto do versículo 19 até o versículo 30. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho, junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Meus irmãos, o contexto é que Paulo está preso, e então está preso, mas Timóteo e Epafrodito estão com ele. E ele, olhando para a igreja de Filipos, precisa, ouvindo da igreja de Filipos como ela está, porque este homem, Epafrodito, é o homem que traz donativos da igreja para Paulo. Paulo escreve essa carta. E escreve essa carta, como nós já falamos em outras vezes, com a intenção de ver o progresso na fé da igreja de Filipos, e faz isso com muito carinho, com um amor pastoral, com uma preocupação realmente bem elevada. Mas como Paulo poderia fazer a obra missionária, completar a obra missionária do seu tempo, se estivesse sozinho? Então ele lança mão aqui dos seus valentes da época. A Bíblia fala muitas vezes de valentes, no Antigo Testamento principalmente. E um valente, ele pode ser valente tanto de um lado quanto para o outro. Muitos povos tinham os seus valentes e eram idólatras, e eram inimigos de Deus.
E ao mesmo tempo, homens de Deus tiveram seus valentes, Davi teve seus valentes, e eles lutavam a causa de Deus. Há muito tempo, essa luta está estabelecida. É um tempo, em todos os tempos, os valentes aparecem, de um lado ou de outro. Os valentes aparecem para contender com Cristo, com a sua causa, com o seu povo. Os valentes aparecem para tentar impedir o progresso das mensagens de Deus, o que Deus tem a falar ao mundo, o que Deus tem a falar às igrejas, o que Deus tem a falar aos governantes. Homens valentes se levantam e contendem contra estes ideais. Mas, ao mesmo tempo, homens valentes se posicionam também do outro lado para fazer apologia, para expressar suas convicções. E aqui nós temos um pouquinho disso. Não era fácil pregar o evangelho em Filipos. Os valentes estavam estabelecidos em Filipos. A idolatria era estabelecida em Filipos. Todo o contexto cultural era antiteocrático. Era uma terra de gentios, era uma terra de muitos deuses, super influenciada pela mitologia grega, e os conceitos da sua época levavam o povo para longe de Deus. Mas o poder de Deus, como lemos no início, era um alimento para Paulo, era um ânimo para Paulo, porque quando Paulo chegou a Filipos, mesmo em meio à diversidade enorme, assim que ele chegou a Filipos, ele vai à margem de um rio, fala do evangelho, e uma mulher tem o seu coração aberto. E não só isso, mas logo a seguir, ele já é confrontado, ou ele precisa agir contra forças extremamente negativas, adivinhações, astrologias do seu tempo. E então, quando Paulo expulsa o espírito da jovem adivinhadora, então os valentes se levantam contra Paulo e o prendem. Ele não está em grande vantagem. Paulo, aparentemente, chega a Filipos e logo a seguir perde a guerra, porque chega a Filipos e é impedido, vai preso. Mas, enquanto louva a Deus dentro da prisão, na noite, a palavra diz que Deus move a terra, e aquela prisão cai, e as portas se abrem. Para quê? Para Paulo ser livre propriamente. O objetivo da vida de Paulo não passava por ser livre ou ser preso. As cadeias de Filipos, elas caem não somente para que Paulo esteja livre, mas para demonstrar quem é que está agindo em Filipos. E então, quando Paulo conversa com o carcereiro, o homem que está prendendo, o homem que o havia chicoteado, este carcereiro percebe uma das situações que não são fáceis de se perceber. Ele era um homem livre, mas sua alma não era livre. Enquanto Paulo e seus amigos eram presos, mas a sua alma não era presa. E ele quer trocar de papel, e ele pergunta a Paulo, entendendo que aqueles homens eram portadores da salvação, entendendo que aqueles homens tinham uma mensagem que ele não tinha ouvido ainda em Filipos. E então ele pergunta, como é que eu posso fazer para ser salvo? Ou, em outras palavras, como é que eu posso ser livre como vocês são livres? E então Paulo diz, creia, e será livre, tanto tu quanto tua casa, quanto todas as pessoas com quem tu conversares e pregares essa liberdade. Então, nós temos aqui um homem que está fazendo
um estrago no exército dos valentes adversários. Nós temos aqui um homem com seus amigos e uma saga, a saga dos bons amigos. Paulo não está só, está com os seus amigos, está com os amigos da igreja de Filipos. Essa é a experiência de Paulo junto à igreja de Filipos. E quando então Paulo vê este poder de Deus em favor da igreja de Filipos, ele segue a sua viagem e vai para outros lugares e sabe que o que ficou ali, apesar de ser um pequeno grupo, apesar de ser de força irrisória em relação ao que era o Império Romano, ao que era todas as forças contrárias ao evangelho do seu tempo, Paulo sabe que essa igreja vai prosperar. Ele vai embora e segue o seu curso e vai terminar preso em Roma depois de quase provocar a sua prisão, para que pudesse chegar, e chegou então a Roma, para que o evangelho estivesse mais livre do que nunca. Porque se Paulo preso em Filipos a prisão não conseguia, não pôde segurar o evangelho, muito menos aquela que lhe foi imposta em Roma, porque de Roma o evangelho se expandiu para o mundo inteiro, através exatamente deste homem, que paradoxalmente estava preso. Então ele escreve a carta aos Filipenses. É uma carta muito inteligente e uma carta muito animadora. Ele não está só porque está com os amigos da igreja, unidos num propósito maior. São amigos entre eles, mas há algo muito mais importante que os benefícios de uma boa amizade, como ficar perto, interagir. Paulo permanece preso em Roma, mas pretende enviar os seus amigos como mensageiros. Epafrodita que levará essa carta, uma carta cheia de convicções de Paulo, uma carta que expressa a fé e a confiança que ele tem em Deus, uma carta que os ensina, uma carta que fala de amor. Por isso eu estou começando essa meditação dizendo que essa é a missão dos notáveis deste tempo. Deus sempre teve os seus valentes, os seus notáveis. No Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje também. E aqui nós podemos ver um pouquinho da história destes notáveis. Porque com a companhia destes notáveis, destes valentes, Filipos estaria em boa companhia. Agora, a missão destes homens, ela tinha uma base. Nós vamos ver logo à frente. Testemunho e lealdade à causa de Cristo. A missão destes notáveis tinha um expediente, uma prática diária. Adversidade, perigos e esperança. A missão destes notáveis tinha um objetivo, e eles trabalhavam muito para isso: contribuir com uma pequena igreja para o seu progresso na fé, para que ela soubesse o quanto Deus a amava. O primeiro homem, a primeira personagem é Timóteo. Timóteo, nós lemos sobre ele dos versículos 19 até o versículo 23. E eu vou dar uma característica de Timóteo e logo a seguir fazer uma aplicação sobre isso. Paulo define Timóteo como um filho de caráter provado. Um filho de caráter provado. Quem são estes notáveis? Paulo, Timóteo, Epafrodito. De Paulo, nós conhecemos muito, lemos muito. A vida de Paulo fala mais alto do que qualquer coisa, porque nós, ao ler Paulo, é como se nós entendêssemos: aqui está verdadeiramente um homem provado. Mas é ele que quer falar do seu filho Timóteo. Então, nós temos aqui em Timóteo, Paulo vai dizer, integridade, completude, um homem verdadeiro. Mas verdadeiro, tão verdadeiro, a palavra para verdadeiro aqui é tão forte que ela se assemelha a uma moeda, a um dinheiro mesmo.
verdadeiro, que vale. A diferença entre um dinheiro verdadeiro e um dinheiro falso, na aparência, pode ser quase imperceptível. E às vezes é difícil até perceber. E quem não é experiente, quem não conhece uma cédula verdadeira, quem não conhece uma cédula bem, quem não sabe o que uma cédula precisa ter para ser verdadeira, pode ser enganado e pegar uma cédula falsa e não perceber que uma é verdadeira e que a outra é falsa, não é verdade? Bom, aos nossos olhos, nem sempre se consegue perceber uma cédula verdadeira de uma cédula falsa. Mas quando você chega lá na agência bancária com a cédula verdadeira na sua mão esquerda e com a cédula falsa na sua mão direita, lá você vai ver a diferença que há entre elas. É que uma não vale nada e a outra vale. Essa é a diferença entre uma cédula falsa e uma cédula verdadeira. Uma não tem valor nenhum, por mais que se pareça, e a outra tem o valor que lhe é conferido, porque ela é verdadeira. Essa é a diferença. Pois é assim que Paulo está se referindo ao seu filho Timóteo. Olhem para Timóteo e vocês verão verdade nele. Olhem para Timóteo e vocês verão que se ele diz que adora a Deus, ele adora. Olhem para Timóteo e vocês verão que se ele diz que prega o Evangelho, é porque ele faz isso. Olhem para Timóteo e vocês verão verdade, integridade. É assim que Paulo fala desse notável filho que ele tem. E nós temos nas Escrituras exemplos disso. Você não precisa abrir, mas está lá no livro de Atos, no comecinho da segunda viagem missionária, quando Paulo iniciou esse novo projeto, visitar as igrejas por onde ele havia passado. A Bíblia diz que ele passou por uma cidade e essa cidade chamava-se Listra. E quando ele chegou em Listra, tinha um jovenzinho lá, mas tinha uma característica especial. Todos davam bom testemunho dele. Essa talvez assim, o primeiro degrau. Esse é o primeiro degrau de uma escada que mostra que alguém é íntegro, que mostra que alguém é verdadeiro. A Bíblia diz que pessoas davam bom testemunho dele. Essa característica é muito forte. Um filho de caráter provado, um filho verdadeiro, um filho que as pessoas dão testemunho dele. Obviamente, para que as pessoas dessem bom testemunho de Timóteo, Timóteo tinha uma posição tomada. Eles sabiam o que Timóteo pensava. Eles sabiam em quem Timóteo cria. Eles sabiam que Timóteo era alguém que dependendo do que eles falassem, seriam repreendidos por ele. Eles sabiam que este era um homem diferente. O testemunho de Timóteo se mostra quando Paulo fala aqui na carta aos Filipenses, porque no capítulo 20 vai mostrar que Timóteo era um homem, no versículo 20, um homem interessado em pessoas. O versículo 21 vai mostrar que Timóteo era um homem interessado nas coisas de Cristo. O versículo 22 vai mostrar que Timóteo era um homem interessado no Evangelho. Como é que um homem prova o seu caráter ao mundo? Aqui, Timóteo mostra como. Através do interesse nas pessoas, do interesse no Senhor Jesus Cristo, do interesse no Evangelho. Mas sabe como era o interesse de Timóteo no Evangelho? A palavra é serviu ao Evangelho. E a palavra servir ao Evangelho é como se fosse assim, submeteu-se ao Evangelho. Sabe como é que o caráter de Timóteo era provado? Porque este era um homem que considerava as pessoas mais importantes do que a si mesmo. Porque considerava a causa de Cristo mais importante do que os seus propósitos. Porque considerava o Evangelho uma bússola, um guia, algo que o norteava. São características importantes. Por isso Paulo pode falar, vou lhes enviar um dia, Filipenses,
Timóteo. Sabe quem é Timóteo? Um homem de caráter provado. Tinha mais um argumento para Paulo falar assim de Timóteo. É que Timóteo, em tempos anteriores, você também não precisa abrir o texto, mas está em Atos 16 também. Paulo já havia mandado Timóteo para Filipos uma vez. E ele já tinha convivido com Filipos, com os filipenses. Atos 19 mostra que ele viveu com eles e Atos 20 mostra que ele sofreu as perseguições que eles sofreram. Então aqui nós temos realmente um filho de caráter provado, que tem duas coisas a seu favor: testemunho e história. Tem testemunho e tem vida. Tem testemunho e tem com ele o privilégio de dizer: nós sofremos juntos. Para a igreja de Filipos crescer, nós sofremos juntos. Por isso eu estou chamando essa meditação de a missão dos notáveis. Paulo está preso, não faz a opção de manter seus amigos com ele em Roma, apesar de muitas vezes ele falar: gostaria de estar mais perto de vocês, gostaria de conviver mais com vocês, mas é um homem que sabe que naquele momento, ele preso em Roma, consegue fazer com que as igrejas a recebam do Evangelho através dos mensageiros que ele tem com ele, através dos notáveis que ele tem com ele, através dos valentes que ele tem com ele, com condições de enfrentar as adversidades e os perigos. Irmãos, é assim que a igreja cristã nasceu, com este ideal de vida e com este comprometimento pessoal. Bom, mas Paulo não tem só Timóteo. Entre os notáveis, o texto mostra que Paulo tem um outro homem chamado Epafrodito. Se Timóteo, o nome de Timóteo é aquele que honra a Deus, se Timóteo é aquele que andou com Paulo desde a segunda viagem missionária, Epafrodito tem uma outra característica. Não é um filho da fé. Não é um filho que andou com Paulo como Timóteo. É um filho diferente, é um amigo, é alguém que era da cidade de Filipos. E por causa disso, quando a igreja de Filipos mandou então ajuda a Paulo, ela faz isso através desse homem. Ele vem da cidade de Filipos e chega até onde Paulo está, em Roma. É um homem experiente, ao que parece. É um homem resistente, porque a Bíblia diz que ele foi até acometido de doenças e resistiu, Deus deu graça. É um homem corajoso e tem na sua característica a lealdade, porque Paulo fala disso. Paulo o chama de cooperador, companheiro, mensageiro, auxiliar. Paulo não diz isso para muita gente, meus irmãos. Paulo diz que são cooperadores dele em outras situações. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo fala de Urbano, de Estaques, de Tito. Paulo fala aos Efésios sobre a boa cooperação dos membros para fazer um corpo ser ajustado e consolidado. Paulo usa a expressão cooperação quase no sentido orgânico para dizer que ela é importantíssima. E Paulo diz isso. Paulo diz que Epafrodito é isso. Epafrodito é um amigo do Evangelho, um amigo da igreja, de tal maneira que ele contribui para que a igreja seja um corpo bem ajustado. Então, aqui está de novo Paulo falando o que é este amigo chamado Epafrodito. Paulo o chama de companheiro. E Paulo também não chama muitos de companheiros. Alguns. Quando Paulo escreve a Filemon, Paulo chama Arquipo de companheiro de lutas e diz a Filemon que se Filemon for um companheiro mesmo de Paulo, que ele receba Onésimo lá. Paulo fala de alguns homens, como por exemplo, quando escreve aos Coríntios, Paulo diz que Tito é um companheiro cuidadoso, que atendeu o seu apelo e voluntariamente foi a Corinto na companhia de um outro irmão precioso, pela importância, pela necessidade
de pregar o evangelho em Corinto. Paulo usa expressões assim a este homem Epafrodito, que nós não vemos nada dele em nenhum outro lugar, mas um homem de valor elevado para a causa de Cristo. Por isso essa é a missão dos notáveis. Por isso essa é uma missão de valentes. Porque a causa de Cristo em Filipos é o objetivo dos três. Porque Jesus Cristo pregado e crido em Filipos é o objetivo dos três. Você acha que a obra do Senhor Jesus Cristo avança sem valentes? Não avança, nem pode avançar, porque os valentes precisam se posicionar à medida dos ataques que sofrem, à medida dos obstáculos que são levantados, à medida dos tempos que ficam difíceis. São os valentes que se posicionam, são os notáveis de Deus que não se corrompem. E aqui nós temos pelo menos dois para a gente olhar e pensar. Um é Timóteo, um filho de caráter provado. O outro é Epafrodito, um amigo de caráter provado. Nós temos na carta de Paulo aos Filipenses intensos elogios. Paulo fala que este homem Epafrodito foi auxiliar dos filipenses e é auxiliar dele agora, que arriscou a sua própria vida. E a palavra arriscar a própria vida aqui tem a ideia de não considerou valiosa a sua própria vida. Quem são então os notáveis de Deus em direção a Filipos? Dois homens que se posicionam e que nem consideram a sua vida tão importante. É por isso que Paulo está falando com os filipenses e dizendo: vocês ficarão em boa companhia. Eu estou preso, mas vocês ficarão em boa companhia. Neste momento mandarei Epafrodito e logo a seguir vou mandar Timóteo também. E tenho a esperança de eu mesmo ir um dia. Mas vocês ficarão em boa companhia, porque vocês ficarão na companhia dos valentes de Deus. Paulo quer dizer isso à igreja de Filipos para animá-la, para dizer que ela não está sozinha, para dizer que ela tem líderes, para dizer que ela tem pregadores que dirigirão as suas vidas. Meus irmãos, o que tem isso a ver conosco nos nossos dias? Na minha opinião, é isso que é a palavra de Deus pregada, ensinada fielmente, para que a igreja se conduza num caminho que seja um caminho posicionado. A igreja não pode andar em cima de um fio de navalha. A igreja não pode andar com um pé na cultura do seu tempo e o outro pé na cultura cristã. A cultura cristã não é a mesma coisa que a cultura do nosso tempo. A cultura cristã é uma cultura de supremacia incomparável com a cultura dos nossos tempos. Quem eram Timóteo e Epafrodito? Dois homens a serviço de uma cultura religiosa de fé transformacional em Filipos. Quem eram esses dois homens? Homens comprometidos com a causa de Deus naquela cidade. Deus não suportou a ideia dessa cidade, Filipos, ser uma cidade imersa na idolatria do seu tempo. Deus colocou uma igreja em Filipos para que os filhos conhecessem quem era o Deus de todos os tempos, para que as crianças conhecessem a Cristo como Salvador, para que esta igreja pregasse naquela região, uma região que aparentemente era inteligente, uma região desenvolvida culturalmente. Paulo colocou nessa região uma nova cultura. A plantação da igreja em Filipos era um candeeiro iluminado na Ásia Menor. A igreja em Filipos era um farol para aquela região obscurecida pela idolatria. A posição da igreja em Filipos era dificílima, meus irmãos, porque em número ela era ínfima perto do que era o senso dominante do seu tempo. Mas essa igreja prospera neste lugar, primeiramente pelo poder de Deus.
E é assim que a igreja prospera hoje ainda. Essa igreja está de pé pelo poder de Deus. Essa igreja está neste lugar e recebe gente porque Deus, pelo seu poder, trabalha dia e noite por ela. Como pode uma igreja mantida pelo poder de Deus desvirtuar os ensinos que Deus tem? Quais são os ensinos que Deus tem para o seu povo? Qual é a instrução que Deus tem para a família? Qual é a instrução que Deus tem para o cidadão? Qual é a instrução que o Senhor Deus tem para nós que vivemos nesse tempo, mas estamos preparando os nossos filhos para viver nos tempos que virão daqui a 20 ou 30 anos? Bom, Paulo tinha compromisso com Deus de tal maneira que se cercou de notáveis para pregar isso em Filipos. Por isso ele diz e credencia: vou lhes mandar Timóteo. Ele é um homem verdadeiro. Ele é um homem posicionado. Ele é um homem firme. Vou lhes mandar Timóteo porque a igreja vai ficar melhor quando Timóteo chegar. Mas antes de Timóteo vou lhes mandar Epafrodito de volta. E vou lhes dizer: recebam-no e honrem-no, porque aqui está verdadeiramente alguém que arriscou a sua vida pelo Evangelho de Cristo. Irmãos, essa é a essência da igreja. A igreja não pode se dissociar disso. A igreja não pode, em momento algum, se dissociar do que foram esses homens, do testemunho desses homens, do martírio pessoal desses homens, da abnegação desses homens, do fervor desses homens, da convicção desses homens. E essa é a aplicação que eu quero fazer nessa manhã, irmãos. Quando a gente estuda sermões biográficos, quase como essas duas pequenas biografias, a de Timóteo e a de Epafrodito, elas devem nos servir para alguma coisa. Estes homens são vultos históricos para serem lidos, admirados, imitados. Porque há um risco enorme de nós olharmos para um Timóteo e para um Epafrodito e admirarmos o que eles fizeram. Só que quando saímos das portas da nossa igreja, numa manhã de domingo como essa, não os imitarmos, não sermos os dokimos, que era a ideia de Paulo, não sermos os verdadeiros, os leais, os provados, e não sermos isso no dia a dia. Quando os valentes se levantam lá fora e nós partimos em retirada com a fé nos nossos corações, como isso? Ficarmos calados, ouvindo as loucuras dos nossos tempos contra Deus, contra a sua glória. Como ficamos calados, como ficaremos calados, vendo o que se faz com uma nação, como se brinca com uma nação, como se trata mal um Estado. O Estado foi estabelecido por Deus, juntamente com a família e com a igreja. Essas instituições são de Deus. Deus estabelece Estado, Deus estabelece a igreja, Deus estabelece a família. Quem são os valentes que lutam por essas instituições, irmãos? Quem, senão os que conhecem a Deus, os que conhecem a verdade? Quem, irmãos? Meus irmãos, ao estudar homens como Timóteo e Epafrodito, nós devemos sair da nossa igreja numa manhã como essa com um senso, com um entendimento que nós fomos chamados para ser os valentes do nosso tempo, que nós fomos chamados para ser os notáveis do nosso tempo. Irmãos, este não é um tempo para anonimato de fé, esse não é um tempo para nos escondermos atrás do que outros estão falando, este não é um tempo de pessoas falarem por nós, este não é um tempo de concordar ou discordar apenas com as pessoas. Os tempos são difíceis, estão ficando piores. Isso não é pessimismo, isso é leitura dos nossos dias. Os tempos estão ficando cada vez piores porque estão atingindo as estruturas, essas estruturas de Deus, cada vez com mais força. Estado dilapidado, nos deixando sem esperanças. Famílias destruídas e se destruindo ainda mais, com vírus letais
letais para as famílias, dia a dia, invadindo as casas. Esses não são tempos para que pessoas falem por nós. Esses são tempos para que cristãos se posicionem, irmãos. E é por isso que eu olho para Timóteo e Epafrodito e quero me alimentar desse espírito deles, desse jeito de pensar as coisas, desse amor a Deus. Irmãos, isso aqui não é um cristianismo protocolar. Isso aqui não é um cristianismo estabelecido. Isso aqui não é a administração de um status quo de fé. Isso aqui são homens que saem de Roma para ir para uma cidade e enfrentar todas as lutas de quem crê em Deus naquela cidade. Eu gostaria muito de levar a igreja a refletir sobre o quanto nós nos posicionamos pelas causas centrais, basilares da fé nos nossos dias, a ponto de levantarmos a nossa voz. Ou não só a nossa voz, usarmos as ferramentas que temos. A que ponto nós somos hoje homens como Timóteo e Epafrodito, irmãos? Porque, irmãos, deixa eu lhes falar uma coisa e posso concluir com isso. Às vezes nós falamos muito de fé entre nós. Às vezes nós falamos muito dessas verdades entre nós. Entre os nossos amigos de mídias sociais, entre nós, os amigos. Irmãos, Filipos precisava ouvir que havia um Deus e que havia um Salvador. E Filipos significava o povo gentil. Essa igreja foi plantada neste lugar para alcançar o povo gentil. E essa igreja está plantada neste lugar, no centro de Santo Amaro, para alcançar aqueles que ainda não confessam ao Senhor Deus como seu Senhor. Essa igreja está plantada neste lugar para anunciar que Cristo é Salvador e que estas regiões todas não precisam andar atrás de ídolos forjados feitos por mãos humanas. Essa igreja está plantada nesse lugar para ser um farol que as pessoas de longe, das escuridões, os 500 ou 600 ou 1 milhão de pessoas que moram próximos dessa igreja, elas precisam ver que há uma luz neste lugar, irmãos. Agora eu tremo de pensar, como elas verão que há uma luz nesse lugar se nós mesmos estamos escondidos entre as construções e não tem como fazer alguma outra coisa, porque é assim que é, e damos graças a Deus por ter este lugar. Como essa igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, será um farol nesse extremo de Zona Sul de São Paulo? Como? Se não através dos seus membros. Como? Se não através da sua vida. Como? Se não através da fé que temos. Como? Se não através das redes de amigos que temos. Como? É simples. É muito simples. É muito simples. Se você não for tomado de um senso de notabilidade na fé, se você não for enchido de uma presença como era a presença de Deus em Timóteo e Epafrodito, é simples. Se você não for este farol de vida caminhando por entre cemitérios, é simples. Nada acontecerá. Essa igreja não será um farol neste lugar. Essa igreja, talvez chegue o dia que tenha que lutar para manter os membros que estão nela. Só tem um jeito. O jeito de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Eles tinham uma missão neles e eles caminharam para Filipos. Um estava preso, mas entregava em letras a mensagem que seria lida nessa cidade. E não seria só lida, mas seria vivida, porque era substanciada pela experiência desses homens, pela verdade que esses homens tinham neles. E era assim que Filipos viveria. E é assim que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro terá de viver, meus irmãos. Ou ela vive pela fé que está nos seus membros, pelo testemunho que está nos seus membros, pela fidelidade que eles expressam ao Senhor, ou ela vive pelo caráter provado dos seus membros, ou nossa voz não se fará ouvir nessa região.
ou nós nos encontraremos aqui, cantaremos louvores e diremos: quem há de ir por nós? Quem falará do Evangelho? Quem converterá esses milhares e milhões de pessoas? E nós diremos: ah, Senhor, levanta-nos um Redentor, levanta-nos um pregador, levanta-nos um ícone para fazer o trabalho. E nós terceirizaremos a fé e acharemos que outras pessoas farão com que o Senhor Jesus Cristo seja pregado neste lugar. E eu vou dizer para vocês, elas não farão. Ninguém fará, porque o valente é você, e sou eu, e somos nós. Que o Senhor nos dê graça para entendermos que a causa de Cristo é o que realmente importa, não nós. Que a causa de Cristo e a pregação do Evangelho é a oferta livre para essa região, e é onde nós moramos, e é onde nós convivemos, e é onde nós temos amigos, e é onde nós trabalhamos, e é onde nós deixamos nossas crianças para estudar, e é onde nós andamos com os nossos carros, e é onde nós convivemos com as pessoas nos trânsitos, e é onde nós compramos no comércio. É aqui que nós vivemos. Este é o lugar para que a fé seja notabilizada, vista em nós. Este é o lugar. Não queira alcançar os extremos países da Ásia antes de pensar que você e eu fomos chamados para viver a fé aqui, neste momento, em Santo Amaro e nas suas redondezas. Que o Senhor nos ajude a olhar para a missão que temos como esses homens olharam. Tenho a impressão que esses homens, apesar das lutas e dificuldades, foram muito felizes. Dormiam à noite com sua consciência em paz, porque eles tinham feito aquilo que o Senhor tinha dito para eles fazerem. Não durma mais uma noite com a consciência pesada de não estar fazendo o que Deus lhe chamou para fazer. Pensa nisso enquanto oramos. Meu Deus, eu olho para a Tua palavra e sinto um frio na espinha, porque a sensação que eu tenho é que nós, apesar de termos a igreja em franco crescimento, e eu louvo a Deus por isso, apesar mesmo, Senhor, de percebermos que nos dias atuais isso é alguma coisa para ser digna de louvor e de adoração, mas como nós somos pequenos em relação ao que é esta região toda que o Senhor nos trouxe para morar, para viver a fé. Senhor, e os valentes sempre se posicionam, tenho certeza que estão posicionados e de alguma forma lutando contra esse evangelho vivo, esse evangelho realmente que transforma vidas. Mas eu quero orar nessa manhã, não pensando nos inimigos valentes, mas quero interceder pelos notáveis que estão nessa igreja nessa manhã, que sabem o que é ser salvo, que sabem o que é ser resgatado, redimido, que sabem o que é ser alcançados, que sabem o que é ser amados. Eu quero interceder pela vida destes homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, pelo ministério pessoal que o Senhor deu a cada um deles. Quero interceder por eles, orar e rogar e suplicar que o Senhor, através do seu Espírito, use a nossa vida como um instrumento vivo, das multimaneiras que o Senhor tem para nos usar. Mas, Senhor, não deixe os dias passar e nossas mãos vazias. Não deixe os dias passar e, ao invés de vivermos essa fé com entusiasmo, com ardor no coração, nos acostumemos às coisas do dia a dia. Não deixe que troquemos o nosso Senhor e Deus como nosso Senhor e Salvador pelos ídolos que tentam colocar na nossa vida diariamente. É por isso que eu oro, para que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro e tantas quantas igrejas fiéis haja neste mundo, entendam que são valentes do seu tempo, os notáveis do seu tempo, com uma missão, como esses homens tinham. Ensina-nos, Senhor, o privilégio e a beleza da missão. E então, Senhor, então nós poderemos deitar no nosso travesseiro e falar: Senhor, eu não sei como os meus amigos valentes estão trabalhando, mas aqui está o que eu te apresento nesse dia. Aqui está o que eu fiz para o Senhor nesse dia. E quem sabe mais e mais e mais pessoas façam a mesma coisa. Senhor, se isso acontecer, nós veremos isso
com os nossos próprios olhos. Porque, obviamente, em tudo o Senhor está presente. Nessa igreja o Senhor está há 52 anos. Nós haveremos de ver grandes coisas em Teu nome e para a Tua glória e para o Teu louvor. E é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.